disposição, nós colocamos essa aula no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minha gente, metafísica, quinta aula. Dá para ver lá bem lá, né? Metafísica cristã. Então, já na primeira aula, nós já definimos o significado da palavra metafísica. Meta, que vai além da física, da natureza. Então, metafísica trata daquilo que vai além do que se pode entender pela natureza. E a metafísica cristã, então, é o que o cristianismo diz acerca daquilo que é metafísico, aquilo que vai além do que é natural. Então, poderíamos afirmar que a metafísica cristã, está cristão, está de um a mais ali. Poderíamos afirmar que a metafísica cristã é apenas um refinamento da metafísica grega. Alguém pode até afirmar isso. Contudo, algumas ideias não poderiam ser aceitas pelo cristianismo. Então, ela não é exatamente a mesma metafísica grega refinada, melhorada, porque tem algumas coisas que são inaceitáveis ao cristianismo. Então, vamos lá, vamos para essa comparação. Para os gregos, o mundo sensível e inteligível, o mundo que nós podemos sentir e entender, é eterno para os gregos. Para os cristãos, o mundo foi criado por Deus a partir do nada e terminará no dia do juízo final. Então, para a metafísica grega, o mundo é eterno. Para a metafísica cristã, não. Nós até falamos na aula passada sobre eternidade. O homem tem a eternidade futura. Ele foi criado e viverá eternamente. E viverá uma vida após a morte em salvação e em perdição. Então o homem é eterno para o futuro. Só quem é eterno tanto para o passado quanto para o futuro é Deus. Não houve um momento em que Deus não existisse. Então vamos lá, continuemos a nossa comparação. Para os gregos, a divindade é uma força cósmica racional e impessoal. Uma força cósmica, racional e impessoal. O Logos, para os gregos, é isso. É uma força cósmica, racional e impessoal. É uma das formas dos gregos crerem no Logos. É por isso que João abre o Evangelho dizendo que o Logos se fez carne e habitou entre os homens. Aquilo que os gregos pensavam ser uma força cósmica, racional, mas impessoal, para os cristãos tornou-se carne e habitou entre os homens. João diz isso com muita propriedade no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, para os gregos, a divindade é uma força cósmica, racional e impessoal. Para os cristãos, Deus é pessoal e é a unidade de 3 pessoas. E por isso é dotado de intelecto e de vontade. Então, Deus é uma pessoa. Ele é dotado de intelecto e de vontade. Agora, o que a gente precisa entender é que em filosofia, pessoa não necessariamente se precisa ter corpo. E também na teologia, quando ela se encontra na filosofia, uma pessoa não precisa necessariamente ter corpo. Agora, ela precisa ter intelecto e vontade. Como é o caso tanto do Deus Pai quanto do Espírito Santo. O único que
teve um corpo, que encarnou foi o Filho, mas o Pai e o Espírito Santo são pessoas, mesmo sem ter corpo, porque tem intelecto e vontade. Como o homem, embora superior, tem essas três pessoas têm intelecto e vontade como homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora superior a este, a Trindade é superior ao homem. A Trindade é superior ao homem. Tem vontade como ele, mas é superior. Porque o intelecto divino é onisciente. Sabe de tudo, o intelecto humano não. Sabe de tudo desde toda a eternidade. E a vontade divina é onipotente, pode tudo desde toda a eternidade. Essa questão de Deus poder tudo desde toda a eternidade, ela se remete já ao nosso próximo assunto, que será a lógica. Por exemplo, Deus pode tudo, mas Ele pode tudo dentro de uma lógica que se remete também a uma teologia moral. O que quer dizer isso? Que Ele não fará nada que não seja digno do seu caráter. Por exemplo, Deus pode tudo, mas por que se Deus não pode tudo, por que Ele não peca? Ele deveria também poder pecar, já que Ele pode tudo. Mas ele não peca porque não é digno do seu caráter. Então, dentro de uma lógica, dentro de uma teologia moral, ele pode tudo que é digno do seu caráter. Também não faz algo inútil. Ele não faz um triângulo quadrado, um círculo redondo, uma pedra que ele não possa carregar, porque não é digno do seu caráter. Então essa é a questão da onipotência de Deus. Voltando à nossa comparação, para os gregos o homem é um ser natural, dotado de corpo e alma. Esta possui uma parte superior e imortal, que é o intelecto ou a razão. Isso para os gregos. Para nós, a coisa é mais delicada. Para os cristãos, o homem é um ser misto. Por que misto? Porque ele é biológico, ele é natural, mas é também espiritual. Por seu corpo, mas o sobrenatural por sua alma imortal. E aí, nasce uma questão filosófica, uma questão teológica. Que vocês já devem ter estudado, mas vamos recordar brevemente. Existe, no que diz respeito à alma, duas correntes. Os dicotomistas, tomos, parte, dicotomia. Dicotomos, duas partes. Os dicotomistas dizem que isso é teologia, tá? Dizem que o homem é corpo e alma. E alma e espírito é a mesma coisa. E apresentam os seus argumentos. Já os tricotomistas dizem que a alma e o espírito não é a mesma coisa. Trico, três, tomos, partes. Embora esteja intrinsecamente ligado, a alma e o espírito não são a mesma coisa. Para o tricotomista. E aí, nós temos alguns textos que defendem a tricotomia. Paulo diz: em breve o Deus de paz, e o Deus de paz nos santifique em tudo. Espírito, esquece o em breve, tá? Eu misturei outro versículo. O Deus de paz nos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. E ele ainda classifica de dentro
Na fora que o Espírito é o mais nobre, ele diz: o Deus de paz o santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Espírito é o órgão da comunhão com Deus. A alma é o órgão, é a faculdade que nos dá a noção de nós mesmos e do mundo à nossa volta. E o corpo é invólucro. O corpo, eu costumo dizer que o corpo é o boneco de barro. Né? O boneco de barro. Costumo fazer essa comparação. E a gente tanto vê, eu vejo a tricotomia, eu já volto para o assunto metafísica, tá? Embora isso aqui esteja nesse binômio, porque a alma ela é sobrenatural, então ela faz parte do assunto metafísico também, tanto a alma quanto o espírito. Então nós estamos num eixo entre teologia e filosofia. Então deixa eu permanecer nesse eixo um pouquinho para tornar o nosso diálogo mais interessante, até porque, como eu sempre digo, para falar só o que está no slide, eu tenho um papagaio, eu treinei ele fala só o que está no slide, depois ele quer receber em ração todo o dinheiro da aula. Então eu tenho que ser melhor do que o papagaio, senão eu vou ver que... Mas, gente, brincadeiras à parte, a alma e o espírito, eles são sobrenaturais. Então eles entram tanto na discussão da teologia quanto da filosofia, na questão da metafísica. Então veja bem, o espírito é a nossa comunhão com Deus. O espírito ele tem intuição, ele percebe as coisas, ele tem intuição, ele tem consciência, ele é também um órgão da adoração. A verdadeira adoração vem do espírito. A consciência do que é certo e errado está no espírito. E ele tem intuição, ele percebe as coisas. Nem tudo é revelação. E todo homem tem, independente de aceitar Jesus ou não. Independente de aceitar Jesus ou não, eu já chego aí. Interessante essa pergunta. Então, o Espírito intui, e o próprio Espírito de Jesus, se nós interpretarmos alguns textos direitinho, nós vamos ver que em alguns momentos não é Deus que revela, não é uma revelação divina para Jesus, é o Espírito dele que intui. Textos que falam assim: e ele percebeu no seu Espírito. Ali não é divindade, nem é Deus falando com ele, é ele como homem que percebe a maldade dos outros homens contra ele. Quando ele percebe a maldade dos fariseus, e o texto diz isso exclusivamente quando o texto diz isso ou algo equivalente. E ele percebeu no seu espírito, é o espírito, foi o espírito humano de Jesus que o intuiu. É igual o espírito da gente também intui. A tal coisa não vai dar certo. Eu não estou gostando de tal coisa. Pode ser o espírito que está intuindo. Pode ser também uma questão da alma, pode ser uma questão da alma, mas aí a gente tem que orar a Deus para que o nosso espírito tenha essa capacidade de discernimento, tanto do ponto de vista do contato com Deus, como do ponto de vista natural nosso, como perceber que uma coisa não vai dar certo. Tá? O espírito não peca? Oi? O espírito não peca? Se o espírito peca, ele peca junto com a alma. A ação é dele ou é ação da alma? Os dois. Os dois? Os dois. Eles são intrinsecamente ligados. Porém, os textos bíblicos atribuem a alma. Só um minutinho, eu passo por aí também. Tá bom? Só um minutinho, deixa eu colocar o pensamento em sequência, para eu não ficar pelo caminho. Então veja bem, o Espírito ele tem essas três coisas. Ele tem a consciência, embora em alguns tratados esteja escrito consciência moral, e aí se atribui à alma, mas fica mais difícil de entender quando se trabalha assim, tá? Quando se usa o termo consciência moral, se entra por essa questão de colocar a consciência também na alma, fica complicadíssimo para entender. Então eu
como trabalhar com a consciência no espírito, deixando a alma de fora dessa questão. Então veja bem, intuição, consciência e adoração no espírito. Na alma, desejo, o que eu quero. A alma tem desejo, o que eu quero. A alma tem emoções, o que eu sinto. Então, gente, essas palavras são chaves, tá? Dá para você criar um código, uma chave na tua forma de aprender. Alma. O que a alma tem? Desejo. Para você lembrar que ela tem desejo, na alma está aquilo que eu quero. Davi com fome. A minha alma tem fome de carne. A minha alma deseja beber a água da fonte de Jerusalém. A alma, desejo, a alma que eu quero. Emoções, o que eu sinto. O próprio Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. Se não angustia o próprio Jesus. E outros sentimentos que aparecem na Bíblia. Maria sentindo pesar, por saber o que haveria de acontecer com Jesus e aí por diante. Então a alma tem desejo, o que eu quero, tem sentimentos, o que eu sinto, e tem intelecto, aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso. Então, quando a alma, agora meu irmão, como é que é o nome do senhor? Que perguntou sobre esse espírito técnico? Samuel. Irmão Samuel. Aí agora é o seguinte, embora o pecado seja uma ação da alma, ele atinge também o espírito, porque a alma é a vida do espírito. Tá? A alma é a vida, o espírito é a vida da alma e a alma é a vida do corpo. Tá? O espírito é a vida da alma e a alma é a vida do corpo. Então, quando a alma peca, os dois estarem intrinsecamente ligados, o espírito também é atingido. Tanto é que quem morre no pecado e precisa nascer de novo é o espírito, não é a alma. Quando o espírito morre no pecado, 9/12/63. Está chegando, hein, pastor? Está chegando. Dia 9 eu faço 60. 9/12/63. Não está trabalhando não, você está me ajudando, porque eu não tenho paciência para fazer isso. Então, isso é uma coisa, ela é complicada e ao mesmo tempo ela é mesmo muito simples. Quando Santo Agostinho dizia que a gente tem que primeiro crer para depois entender. Então, quando você internaliza, você crê nesse ensino, ele torna-se mais fácil de ser entendido. Então, o espírito é a vida da alma e a alma é a vida do corpo. Quando há o pecado, o espírito fica morto. Ele existe, mas ele está morto no pecado. Ele está no homem, ele existe, mas ele está morto no pecado. Quando ele fica morto no pecado, a alma assume. E aí o homem passa a agir, ao invés de ele agir pela comunhão com Deus, ele passa a agir pelo que ele sente. Pelo que ele deseja. E sentir e desejar não é a mesma coisa, tá? Parece que não é. Sentir é sentir tristeza, é sentir alegria, sentir ódio, até a questão biológica, que é ligada à questão psicológica, a pessoa com fome, ela fica triste. Então é a alma que sente fome. Então essas questões são todas ligadas à alma, e aí elas assumem a vida da pessoa. A pessoa passa a viver pelo que ela sente, pelo que ela quer e pelo que ela pensa. E o espírito fica morto no pecado. É por isso que quando a gente nasce de novo, por aceitar a Cristo como Salvador, há uma luta espiritual, mesmo a gente nascido de novo, para que nós não sejamos crentes da alma, mas crentes do espírito. Não sei se eu respondi ou se eu coloquei. Respondeu, mas nessa pergunta, então, a última dúvida. Quando a Bíblia fala... Espera aí. Não diga que é a última, senão eu estou desempregado. Mais uma. Então, quando o versículo diz, e o Espírito volta a Deus e o fez. Nesse sentido, quem morre, independente de ser cristão ou não, ou
pecado ou não, o espírito ele vai automaticamente para Deus e a alma que vai para o Hades. Acontece o seguinte, meu querido irmão, isso que o irmão está dizendo é livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes não é doutrina, tá bom? Eclesiastes, a gente pega os bons exemplos de Salomão para fazer e os maus para não fazer. Eclesiastes é filosofia existencialista, então nós não devemos discutir essa questão, que é uma questão profundamente teológica. Essa questão está envolvida a antropologia, que é a doutrina do homem, ela está envolvida a martiologia, que é a doutrina do pecado, e está envolvida a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Enquanto Salomão, nesse texto, ele se reporta ao Espírito somente como fôlego de vida. O Espírito volte a Deus, o fôlego de vida volte a Deus. Ele não está falando de ideologia, tá bom? Embora os nossos amigos, testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia, gostem de usar esse texto, mas isso não deve ser feito. A minha ideia também, a minha ideia era que mesmo como nós pecamos, a minha ideia é que eu pequei, mesmo na igreja, mas quando eu morresse, independente do meu pecado, independente da minha situação, o meu espírito ia a Deus e a minha alma ficava no ar, aguardando o julgamento para ir para o inferno. Eu tinha essa ideia aqui. Pois é, mas essa ideia surge de comentários paralelos à nossa volta. Ela não tem base teológica. Não tem base teológica. É uma dúvida que tirou. Isso. Pode ficar tranquilo, não tem base teológica não. Sabe por quê? Vamos para Jesus, a autoridade máxima. Jesus disse assim: não temei aquele que pode lançar o corpo, que pode matar o corpo. Temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E aí, quando Jesus diz corpo e alma, embora ele diga só corpo e alma, é porque ele cita a parte pelo corpo. Mas quando ele diz corpo e alma, ele está dizendo corpo, pessoa física, e alma, pessoa espiritual. Então está incluído o espírito. Muitas vezes nas falas de Jesus, quando Jesus diz alma, ele está dizendo alma como pessoa. E isso acaba se reportando a nossa forma coloquial pelo fato de que ninguém diz: eu vou ganhar um espírito para Jesus. E a pessoa diz: eu vou ganhar uma alma para Jesus. Eu só conheci um menino que ele dizia o seguinte, quando ele via uma moça bonita, ele falava: ela é linda, eu vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim. Só que ele não se mantinha em comunhão, ele estava sempre disciplinado, porque ele não aguentava ver uma moça. Pastor, A gente olhava por ele direto para Jesus, libertá-lo dessa, fala o nome certo disso aí, carnalidade. Muito bom músico, muito legal de conversa, mas nunca podia ver uma moça bonita. Espírito da carnalidade. Professor, esse texto que o senhor falou é Mateus 10, 28, né? Tem uma discussão muito grande ali sobre aquela palavra. Tá, só um pouquinho. Para eu ter certeza que é 10, 28, porque eu não guardo o endereço, eu guardo o texto e a doutrina, é o meu jeito de criar, de guardar minha memória mais global. Para eu ter certeza que é 10, 28, precisa você convide para mim. Enquanto você É mesmo, Mateus 10, 28. você já tem certeza que é 10, 28? Você não quer deixar o Pode até perguntar, desculpa. Irmão, dentro disso que o pastor estava falando e o senhor comentou, cai nesse, não sei, é alguma coisa bem, isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o querer e o executar, né, está dentro dessa questão da alma e do espírito, né? E aí ele está falando exatamente de uma luta espiritual. De uma luta, espiritual, né? A famosa luta da carne contra o espírito. Contra o espírito. Né? E aí eu já recomendei para os senhores, e eu gostaria tanto de vê-los ler Russell Shedd. Eu queria estar na casa de vocês e ver você. Tira uma foto.
na mão e manda para mim, Russell Shedd. Qual o nome? O nome do autor é Russell Shedd. É O Diabo, a Carne e o Mundo. Ah, eu tenho esse livro. Ah, mas o senhor tem. Eu li, estava lendo ele um pouco. Tá, tira uma foto para eu. Certo? Eu quero dar uma glória. Eu estava lendo ele, eu não sabia que É era. necessário que se leia. Ah, Ele fala sobre si. eu não sei se a ordem é exatamente essa. O Diabo, a Carne e o Mundo. É esse mesmo. O Diabo, Diabo, a Carne e o mas o Mundo. autor é Russell Shedd. O Diabo, a Carne e o Mundo. É ali o Papai do Céu já É o recolheu. Diabo, a Carne e o Mundo. O Papai do Céu recolhe as coisas boas e deixa as tranqueiras. Olha, tudo que é bom é de Deus. Eu já vou falar com você, tá? Senhores pastores, Da carne, do Espírito é intuição, adoração e qual que é o segundo, né? eu confirmo para o senhor, eu olho na apostila de antropologia, confirmo para o senhor, mas até onde eu me lembro é intuição, adoração e comunhão. Também. Ele tem comunhão com Deus, ele adora a Deus, ele tem intuição. Beleza. Mas eu vou conferir no ano do senhor. O Espírito? O Espírito. Mas eu vou conferir no ano dos senhores. Agora a alma, com certeza, a alma é mais fácil de lembrar. Desejo, emoções e intelecto. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Senhores pastores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que é bom é de Deus. Tudo que dá trabalho é do pastor. Ele disse para Moisés, desce lá e vai lá ver seu povo, porque o seu povo se corrompeu, é seu, meu velho, é meu Deus. Desce lá que o seu povo se corrompeu. Em Apocalipse está escrito, tu tens lá, é seu, pastor, não é meu não, tu tens lá alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, o que é bom é de Deus, o que dá trabalho é do pastor. Aleluia, ainda bem que eu sou só um mero coadjuvante. Diga. Primeiro aqui, o senhor tem que escolher um plano. Leia o versículo, por favor. Você está falando do celular? Você tem que depois escolher um plano para você dar start e fazer a portabilidade. Não dá para fazer pelo Wi-Fi. Para venda casada, você tem que comprar um plano com eles. Depois o senhor vê certinho, para depois o senhor iniciar a portabilidade é fácil. Senão o senhor vai escolher qualquer coisa aqui, ó. Não, escolhe o mais barato. Eu vou escolher o mais barato. Escolhe o mais barato aí para eu ficar com esse número. Agora, no guarda do texto. Trabalhar. É um verbo que aparece ali, né? Que Deus ele pode. Tá, mas lê o texto, querido. Não, é o 11, é o Mateus 10, 28. Mas lê, me ajuda. E sobre o plano aí, você escolhe o mais barato. Tá. Para eu ter a portabilidade com o número logo, que eu preciso atender meus alunos. Tem aluno que eu tenho que atender ligando. E Mateus dá para 10, sua 28. mensagem não resolve. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse texto aqui... Só um minutinho, para nós incluirmos todos. Os irmãos ouviram a leitura? Tá, dá uma paradinha. O senhor falando, né, que a visão grega de que a alma ela é imaterial. E tinha aquele problema, né, que para os gregos a carne, a matéria, ela... Para o grego ela é somente imaterial, ela não tem esse bimônio, porque na verdade a alma é o eixo, não é isso? O espírito é a vida da alma e a alma é a vida do corpo. Então a alma, no cristianismo, na Bíblia, a alma tanto é espiritual quanto é natural. Ou às vezes pode falar da vida da pessoa, como também Isso. Já para o grego não. sentimentos. Já para o grego não. E aí nesse caso aqui, esse é um texto que os adventistas que eles... Adventista não sabe de nada. Adventistas Eles eles sabem. testemunham. Quem sabe são os professores e os alunos da faculdade de Esse Beleza. perecer aqui é um verbo, né? A pollen. Incluindo o Leandro Quadro, também não sabe de nada também. E eu lembro que, igual assim, num debate que eu ouvi, o pastor falando assim, que essa palavra pollen, ela tem uns outros significados, ela é polissêmica.
E assim, se a alma ela é imortal, então como pode Deus exterminar aquilo que é. Porque eu entendo que a alma é parte de Deus, né? Quando soprou um homem, ele colocou uma parte dele em nós. E se a vida. Você entendeu? Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você não está me ajudando. Porque você não está me fazendo uma pergunta, você está fazendo um comentário. É um comentário. Então me ajuda, porque eu faço uma pergunta. Não, na verdade era um comentário, não uma pergunta. Um comentário, não uma pergunta. Contribuir, Então tá. Não, então tudo bem, também não tem problema. Não era pergunta, né? Você pode também comentar, não tem problema. Eu só preciso saber se é comentário ou se é pergunta. O que acontece aí é o seguinte: a questão do adventista é que o adventista e o testemunho de Jeová, eles são aniquilacionistas. Eles acreditam que Deus vai aniquilar o ser humano, incluindo a alma. Só que Jesus disse que no inferno o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Tá? No livro de Salmo está escrito que Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos e para todos os homens que se esquecem de Deus. Então, a maioria dos teólogos pentecostais não são aniquilacionistas. Eu, particularmente, também não sou. Eu não creio que a alma será aniquilada. Eu creio que o homem viverá eternamente, corpo e alma e espírito, ou na salvação ou na perdição. Tá? Então, E para eles o castigo eterno é o homem, é a alma ser aniquilada. Então é algo sem nexo. Um castigo eterno é a alma deixar de existir. Que castigo é esse? Não tem base. Quando você vai às minúcias o texto não vai dar base para isso não. Só vai dar base se você isolar o texto do contexto. Tudo bem? Obrigado. Então vamos lá. Para os gregos, o homem é um ser natural, dotado de corpo e alma. E aí, a filosofia, ela é como alguns teólogos, a filosofia grega é como alguns teólogos, ela é dicotomista. Para os gregos, o homem é um ser natural, dotado de corpo e alma. Esta possui uma parte superior e imortal, que é o intelecto ou a razão. Para os cristãos, o homem é um ser misto, natural por seu corpo, natural que tem corpo, mas sobrenatural por sua alma imortal. E aí a alma, gente, ele está citando o texto aqui, porque a questão é comparar com os gregos. Eu estou indo um pouco além, que eu estou comparando duas correntes teológicas, tricotomia e dicotomia.